Boa tarde, galera. Tudo bem, JM? Mais um encontro online, né? Podemos estar compartilhando a palavra, conhecendo um pouquinho, ouvindo um pouquinho mais a vontade do Senhor. Antes da gente começar com a palavra hoje, eu gostaria de que a gente tivesse um momento de louvor, para a gente louvar e agradecer ao nosso Deus. Então, vamos a esse tempo de louvor agora?
gente tem aprendido um pouquinho sobre o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, né? A gente tem aprendido bastante sobre a questão da vida no Espírito, de como viver uma vida no Espírito, de como o pecado ele não nos domina mais, a gente não deve mais viver na dependência do pecado, né? Especialmente na semana passada a gente viu sobre os frutos do Espírito Santo, né? E hoje a gente vai continuar com Gálatas, né? Falando sobre a questão de viver essa vida harmoniosa que é a vida no Espírito. Vou ler a palavra então de hoje em Gálatas no capítulo 6, versículos de 1 a 5, vocês podem acompanhar junto comigo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e assim terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu gostaria de ressaltar que ali no capítulo 6, no versículo 1 de Gálatas, né, que a gente acabou de ler, Paulo está falando que se uma pessoa for surpreendida em alguma falta, essa pessoa deve ser corrigida com espírito de brandura, com espírito de mansidão. A palavra surpreendido deixa a gente dar a entender a gente, né, que não foi algo pensado, não foi algo planejado, foi um tropeço. A pessoa não queria, mas acabou caindo, acabou cometendo algum erro, cometendo algum pecado. Nosso dever como cristão é andar no Espírito. E se a gente vive uma vida no Espírito, a gente sabe que a gente precisa corrigir as pessoas com humildade, não se achando melhor do que elas, estendendo a mão, né? Restaurando realmente as pessoas, trazendo as pessoas cura, né? Para que as pessoas possam novamente viver uma vida plena, uma vida em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, tá? E a nossa tendência natural não é essa. A tendência natural é quando alguém comete uma falha, um pecado contra a gente ou contra os outros, é acusar, é desejar o mal, é querer que aquela pessoa realmente pague por aquilo que ela fez. Mas aqui a gente é chamado a estender a mão, a corrigir, a ajudar, a se colocar ao lado, né? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso agora no versículo 2, onde Paulo fala sobre levar as cargas uns dos outros, que é muito interessante essa parte também. No versículo 2 de Gálatas 6, Paulo diz assim: levando as cargas uns dos outros, assim saís cumprindo a lei de Cristo. O que seria esse levar as cargas uns dos outros, né? Vou dar um exemplo assim bem prático, bem fácil de entender. Quem aqui ajuda o pai e a mãe às vezes fazer mercado, fazer compra, né? E daí tem que chega na hora de levar para o carro ou tirar do carro, né? Você pega lá 3, 4, 5 sacolas, a sacola começa a pesar numa mão, você transfere para o ombro, transfere para o outro braço e assim vai para aliviar a carga. É mais ou menos isso. A igreja ela é um corpo, né? Quando a mão está pesando, a gente tem que transferir para o ombro. Quando o ombro está pesado, a gente vai transferir para a outra mão. É dessa forma, né? Os irmãos, um carregando as cargas dos outros. A palavra utilizada por Paulo, no versículo 2, carga, significa literalmente carga pesada, um peso excessivo, algo que eu não consigo carregar sozinho, né? Mas a que se refere essa carga? Lembra lá no versículo 1, quando Paulo fala sobre se alguém for pego em alguma falta, alguma falha, algum tropeço? Pecado. Exatamente isso que Paulo está mencionando aqui. O pecado, às vezes, é um fardo, uma carga que eu não consigo carregar sozinho, que eu preciso desabafar, que eu preciso do irmão para me ajudar nesse sentido. Então é exatamente aqui que Paulo está falando de levar as cargas uns dos outros. Ajudar o irmão quando ele tropeça, quando ele cai, levantar ele e ajudar ele a carregar essa carga, né? Não deixar ele sozinho nessa situação. Espera aí, você vai me dizer assim, mas não é Jesus que carrega as nossas cargas? Em Mateus 11, 28 a 30 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que a gente acabou de ver agora em Mateus, Jesus ele já levou as nossas cargas, já levou os nossos pesos, já levou os nossos fardos, tudo lá na cruz, nossos pecados, né? Mas que Paulo está dizendo em Gálatas 6:2, que a gente deve levar as cargas uns dos outros, e fazendo isso a gente está cumprindo a lei de Cristo, a lei do amor, a lei que o próprio Cristo deixou para nós, né? De nos amarmos uns aos outros. Tem situações em que o irmão precisa da nossa mão, precisa da nossa ajuda, e tem situações em que nós vamos precisar da ajuda do irmão. Então é isso que Paulo está dizendo ali.
Se o irmão cometeu algum pecado, fez alguma coisa errada, não é o momento de julgar, de criticar, de jogar ele para baixo, mas tentar trazê-lo de volta, trazê-lo para a realidade, né? De trazê-lo ao arrependimento. E assim com a gente, se a gente precisar passar por essa situação. A igreja ela é um corpo, e como um corpo, né, tudo tem que correr bem, tudo tem que estar perfeito. Vamos imaginar a gente, você, uma dor de dente, um machucado no pé, um calo, alguma coisa assim, isso faz com que todo o teu corpo doa, você sente dor por tudo, né? É realmente, uma dor de dente mesmo é horrível, dor de cabeça, né? O corpo todo padece quando você está doente. E assim é a igreja. Se alguém na igreja não vai bem, se um membro do corpo não está bem, todos acabam padecendo, todos acabam não estando bem. Então é isso que leva ao amor de Cristo. Um ajudar o outro, um levantar o outro, um levar as cargas dos outros. É isso que Paulo está falando aqui em Gálatas 6:2. Um exemplo bem prático, a gente tem em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 ao 7, onde Paulo diz assim: em tudo atribulado externamente, lutas internamente, temores, mas Deus que dá ânimo aos abatidos nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. E quer dizer que Tito ele levou as cargas junto com Paulo. É isso que Paulo fala, levar as cargas uns dos outros. Continuando o nosso texto, Gálatas capítulo 6, versículo 3 e 4, Paulo fala sobre engana-se quem pensa ser importante não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então Paulo começa a falar que às vezes a gente se acha muita coisa e não é nada. E na realidade nós como cristãos a gente é dependente da graça de Deus. A gente depende da graça de Deus. A gente não é melhor, não é pior do que ninguém, né? E se não fosse a graça em nossa vida, a gente não seria nada. A gente às vezes condena uma pessoa por uma coisa que ela faz de errado, mas se não fosse a graça de Jesus em nossa vida, a gente faria a mesma coisa. A gente estaria vivendo da mesma maneira, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que a gente não adianta se julgar ou se achar melhor do que os outros, né? Isso tudo vem completar a questão de levar as cargas uns dos outros. Quando eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, quando eu entendo que eu preciso do irmão para que a gente junto possa chegar a algum lugar, aí eu começo a pensar em carregar a carga, começo a pensar em ajudar, começo a pensar em humildade, começo a pensar na lei do amor, né? E Paulo enfatiza bastante isso, que a gente levando as cargas uns dos outros, a gente está cumprindo a lei do amor. Então é isso que Paulo quer enfatizar, isso que essa carta vem enfatizar a igreja, né? Esse é o último capítulo de Gálatas, né? Ele quer enfatizar essa questão de a vida em amor na igreja. A gente só pode viver pelo Espírito Santo, a gente só pode viver e andar no Espírito se a gente tem esse amor de Deus na nossa vida, se a gente tem esse amor do Espírito Santo. Isso faz com que a gente olhe para o irmão com outros olhos, que a gente se importe com ele, que a gente se importe com a sociedade, que a gente se importe com aquele que está ao nosso lado, né? E a gente está vivendo uma situação bem atípica nesses dias atuais, que é a questão da pandemia, né? Que a gente está afastado de tudo, a gente está isolado, né? Está nas nossas casas, e a gente se pergunta o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? O que eu posso fazer nessa situação para levar as cargas do meu irmão? E finalmente no versículo 5, Paulo diz que cada um tem que levar o seu fardo. Parece incoerente. Primeiro ele fala que cada um tem que ajudar a carregar os fardos uns dos outros, que isso é cumprir a lei de Cristo, e depois ele diz que cada um tem que levar o seu fardo. Mas só para explicar, tá? Quando ele fala em carregar, cada um deve levar as cargas uns dos outros, a palavra utilizada lá, traduzida literalmente, significa carga pesada, algo que eu não consigo carregar sozinho. Já quando ele fala a palavra fardo, aqui no versículo 5, é como se fosse uma coisa mais leve, uma carga leve, uma mochila, algo que eu consigo carregar nas minhas costas. Tem? As minhas responsabilidades como cristãos, os meus deveres. Né? É isso que Paulo está falando. Eu tenho que ter a minha vida cristã, seguir os mandamentos, fazer a vontade de Deus, né? Andar no Espírito, mas isso não me isenta de carregar a carga do irmão, ajudar o irmão nas necessidades dele. Exatamente isso. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Aquilo que a gente precisa em relação a Cristo, a nossa vida de fé, a nossa vida de oração, buscar a palavra, buscar crescer cada vez mais no conhecimento de Deus, sem esquecer do irmão que está do nosso lado e que às vezes precisa da nossa ajuda, precisa de uma mão, precisa de alguém para ajudar a carregar as cargas dele. Então é exatamente isso que Paulo termina fechando, dizendo que eu tenho o dever de carregar o meu fardo, mas eu também devo carregar o fardo dos irmãos. E concluindo, né, a gente é chamado a andar no Espírito, a viver uma vida no Espírito. E segundo esse texto aqui, eu tenho 3 pontos que a gente pode colocar. Se o irmão
ele tropeçar, ele cair, a gente é chamado a ajudar, a se colocar do lado, a restaurar, a reconciliar ele com Deus. Se o irmão estiver carregando um fardo muito pesado, a gente é convidado, a gente é chamado a cumprir a lei de Cristo, né, e dividir essa carga com ele, ajudar ele nessa situação, ajudar ele a carregar esse peso, esse fardo. E a gente também é convidado a carregar o nosso fardo diário, a nossa vida de fé, nossa vida de busca, nossa vida de crescimento em Jesus. Esses seriam os 3 tópicos que Paulo enfatiza aqui para a igreja de Gálatas e que serve para nós até hoje. Na situação em que nós estamos vivendo hoje no país, né, nessa situação de pandemia, sempre tem alguém precisando da nossa ajuda. Sempre tem algum irmão, algum conhecido, alguém que a gente possa ajudar. E é essa mensagem que Paulo deixou para a igreja, e é essa mensagem que eu deixo para nós agora como comunidade, como Ministério de Adolescentes, que a gente possa se ajudar mutuamente, que a gente possa levar as cargas uns dos outros. Né? Se eu sei que o irmão está precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo, eu vou lá e não espero ele pedir, eu mesmo me prontifico a ajudar. Seria essa palavra que eu teria para nós essa semana. Que Deus abençoe, que a gente tenha uma excelente semana, que Deus possa estar falando do nosso coração com essa palavra e que a gente possa entender cada vez mais a palavra do Senhor. Amém? Valeu, galera. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau.